Os caras têm que sentir essa dor, têm que sentir a nossa indignação. O Bahia não pode ser um time que normaliza a derrota, que relativiza a derrota, que usa boa fase em outros campeonatos para querer minimizar o impacto negativo de uma derrota e de uma eliminação nesse cenário. Por favor, torcedor, não repita isso. Não repita isso. Ah, é bom que vai sobrar mais tempo para a Copa do Brasil e Campeonato do Brasil. Uma ova. Eu compartilho com a opinião de vários torcedores que a gente acabou de ler o superchat, de que o Bahia de fato apresenta muita dificuldade para os times que se predispõem a jogar para anular o Bahia e para marcar duro e para negar espaços para o tricolor. Até aqui, nessa fase recente, a gente não viu ninguém fazer isso, ou tentar fazer isso. O Internacional não foi assim, o Vitória não foi assim, o Fluminense não foi assim, o Grêmio não foi assim, o Botafogo não foi assim, o Bragantino muito menos, apesar de estar jogando na Fonte Nova. Né? O Criciúma até tentou ser assim no jogo de ida da Copa do Brasil, mas não teve a eficácia na marcação que o CRB teve. Né? E o CRB veio para uma marcação surpreendente e agressiva, né? Com bloco médio, pegando os jogadores do Bahia ali a partir, muitas vezes, da intermediária defensiva do Bahia, dificultando a saída de bola. O Anselmo Ramon fazendo um papel tático muito interessante, né? Não era o centroavante de referência, se movimentava como se fosse o meia para ativar os pontas, né? E o Bahia teve dificuldade de controlar isso no começo do jogo. E, ao mesmo tempo que essa marcação do CRB ficava no meio do caminho, ela não cedia espaço, né? Nas costas dos seus defensores, para o Bahia fazer aquela transição em velocidade, para tentar um lançamento longo. Então isso fez com que o Bahia travasse até os 31, 32 minutos do primeiro tempo. O Bahia demorou demais para criar estratégias, para criar mecanismos de tentar vencer esta fortíssima marcação do time regatiano. Só que aí, naturalmente, né? E o CRB teve um desafio dificílimo contra o Ceará na última quinta-feira. O time deu uma desgastada, começou a baixar um pouco as linhas. O Bahia também passou a pressionar um pouco mais, passou a ser mais agressivo na sua marcação. Parece ter se recomposto da surpresa dessa postura ousada do time do Daniel Paulista. E o Bahia começou a jogar. Os 15 últimos minutos do primeiro tempo foram 15 minutos bons. Foram os melhores momentos do Bahia no jogo, em que o Bahia criou algumas oportunidades interessantíssimas para fazer o seu gol. Curioso, né? Abrindo aqui um parêntese, é de que Luiz Teres falava sobre isso no pré-jogo. A imensa maioria da torcida do Bahia que foi hoje para a Fonte Nova não tinha um sentimento de apreensão, né, Hugo? Não tinha um sentimento assim de angústia ou de incerteza em relação ao jogo. Por quê? Porque a fase do Bahia é maravilhosa e o CRB, apesar de ter aprontado essa surpresa contra o Ceará na Copa do Brasil e apesar também de ter apresentado dificuldade para o Bahia no jogo da primeira fase da Copa do Nordeste, não tinha tantas credenciais assim para assustar o tricolor. Mas é engraçado, né, Hugo? Que foi só a bola começar a rolar que a tensão foi nossa parceira os 90 minutos e até a última penalidade perdida por Caio Alexandre. Quer dizer, o CRB, de fato, fez o Bahia sofrer e a torcida voltar a ter contato com esse sentimento de apreensão, certa aflição, que já não nos assolava há um bom tempo em face desta fase invicta, né, que ainda perdura apesar da eliminação do Bahia. Mas dito isso, né, a reta final do primeiro tempo foi uma reta final positiva. Lembrando que o Bahia hoje repetiu a escalação do jogo contra o Criciúma com o Rafael Ratão mantido no lugar de Everaldo, que apesar de ter entrado para bater a penalidade, ainda se recupera, não tem condições de jogar, né, durante 45, 90 minutos. E aí, cara, e o meu querido Fabrício Cunha, na transmissão da TV Aratu, aliás, o TV Aratu, pelo amor de Deus, quando tiver transmissão do jogo do Bahia,
Não interrompam o ataque do Bahia para ficar mostrando o gol de Sport, de Fortaleza, do raio que parta. O torcedor do Bahia não tá nem aí o que tá acontecendo em outro lugar. Espera a bola sair para mostrar os gols. Foi irritante, né? Porque foram 4 gols no primeiro tempo, os caras paravam a transmissão o tempo inteiro em lance de construção do Bahia. Peraí, né? Por favor. Então foi a partir dos 31 minutos que Everton Ribeiro e Jean Lucas pararam e falaram assim, ó, o bicho tá pegando, dá em mim que eu vou resolver. Os caras chamaram a responsa, né? Invertendo o lado, pedindo a bola, tentando passe diferente. Jean Lucas acertou o travessão no chute de fora da área, já tinha pego uma sobra da entrada da área, que raspou a trave direita do goleiro Albino. Teve a jogada espetacular aos 31 minutos, mais uma daquelas que entra para a coleção de golaços que o Bahia não fez nessa temporada, que foi uma roubada de Everton Ribeiro, que deu um passe para Ratão, Ratão cruza, Jean Lucas chega que nem uma flecha, dá uma pancada, a bola explode no travessão, ainda bate no chão, mas definitivamente não foi gol, né? Aos 35 minutos, tem uma bela inversão de bola de Jean Lucas para Juba do lado esquerdo. Juba deixa o marcador no chão, cruza rasteiro, o goleiro rebate, e é essa bola que sobra para Jean Lucas bater rente à trave. Aos 41 minutos, né, o lado direito do Bahia finalmente conseguiu aparecer após jogada entre Ratão e Everton Ribeiro, que cai Alexandre cruza rasante, né, e leva um certo perigo ao goleiro Albino. Aos 42 minutos ainda do primeiro tempo, Ratão pega uma bola da entrada da área e bate forte, bate firme, ela balança a rede pelo lado de fora. Então, o primeiro tempo do Bahia, apesar de todos os problemas que o time teve na maior parte da primeira etapa, a reta final desse primeiro tempo me passou, assim, uma certa tranquilidade diante do que foi o panorama muito complicado de início do jogo do Bahia, porque o Bahia estava conseguindo achar espaço, as jogadas começaram a fluir, o Bahia criou várias oportunidades, como eu já disse, Jean Lucas e Everton Ribeiro chamando a responsa do jogo, como líderes técnicos que eles são dessa equipe, mas o segundo tempo não entregou, né? O Bahia não conseguiu aquele ímpeto, não conseguiu manter aquela intensidade. Hoje a gente, infelizmente, viu algo que não é costumeiro de acontecer nesses últimos jogos. O pessoal que veio do banco não conseguiu nem manter o punch, o ímpeto, e nem apresentar soluções técnicas para o Bahia chegar ao gol e melhorar o seu desempenho, né? Biel entrou no intervalo no lugar de Ratão e fez uma partida apagadíssima, né? Everton Ribeiro, ali por volta dos... Deixa eu ver aqui qual foi o tempo que Everton Ribeiro saiu. Everton saiu ali por volta dos 32 minutos para a entrada de Estupiñán. Lembrando que hoje a gente não tinha o Depena, que não está inscrito na Copa do Nordeste. E a gente sabe que existe um prazo de validade para Everton Ribeiro e Rogério tentou uma atacada diferente, né? Aumentou a força de área, colocando o Estupiñán no lugar de Everton Ribeiro. E fez sentido essa substituição, porque o CRB, àquela altura do jogo, já não apresentava perigo nenhum para o Bahia. Aliás, tem uma coisa positiva que a gente pode falar, destacar coletivamente do Bahia, o comportamento defensivo. O CRB marcou muito, jogou muito, negou espaço para o Bahia, mas não levou perigo durante os 90 minutos ao gol de Marcos Felipe. Isso é mérito de Juba, isso é mérito de Arias, isso é mérito da dupla de zagueiros, que tiveram um papel muito importante hoje na tentativa de achar espaço na construção. Canu e Gabriel Xavier. Aos 37, Ademir também entrou no lugar de Tassiano, mas não colaborou. Mesmo jogando longe do habitual, o Bahia ainda teve as melhores oportunidades no segundo tempo, né? Jean Lucas chegou a meter uma bola no travessão, no comecinho da segunda etapa, que ensaiava que o Bahia ia para cima com tudo e que o gol era uma mera questão de tempo, mas essa promessa definitivamente não se concretizou. E aos 16 minutos veio o lance
que é o divisor de águas do que aconteceu no jogo. Né? Uma enfiada de bola extraordinária de Everton Ribeiro, extraordinária. Né? Meteu a bola para Cauli fazer o que ele mais gosta, que é atacar o espaço sem marcação. E ele, na saída do goleiro Albino, dá um toquinho, consegue desviar do arqueiro do CRB, mas a bola raspa a trave esquerda do gol regateando e acaba saindo, né? É um jogo, velho, que é uma bola, melhor dizendo, que quando cai no pé do camisa 8, no virtuoso, no mais talentoso, no cara que faz a diferença, no cara que o próprio treinador já disse que o esquema tático é todo desenhado para ele, para privilegiar a capacidade que ele tem de resolver partidas, ele não pode perder, velho. Não quero que ele seja demonizado, não quero criar campanha contra Cauli, nada disso. Sou fã incondicional do jogador, mudei até o meu slogan aqui de abertura das lives para dar uma força para ele se reconectar com o Cauli do ano passado. Mas eu não posso deixar de fazer essa crítica e pontuar de que o melhor jogador do time num jogo tão complicado, num jogo tão encrespado, num jogo valendo vaga e decisão, o cara não pode perder um gol daquele, né, Cauli? Aos 28 ainda teve um lance insólito, né, que o juiz atrapalhou uma cobrança de falta ensaiada e tomou um esporro de Juba, outro esporro de Everton Ribeiro. E aos 38 minutos, o Bahia teve a sua derradeira chance, uma cobrança de falta de Cauli, a cabeçada de Arias e uma defesa milagrosa, inacreditável, do goleiro Albino. E eis que fomos para as penalidades, e aí a gente precisa destacar a eficiência dos 7 cobradores do Bahia que converteram até a cobrança ruim de Caio Alexandre. A gente precisa cornetar Marco Felipe, porque em 8 cobranças, meu velho, você não acertar uma. E sabe o que é pior? Ficou muito manjado que ele saia antes. Então, os cobradores do CRB mapearam isso. Isso tira a pressão do cara, porque ele sabe que é só esperar o mínimo movimento do goleiro e deslocá-lo. E foi isso que os jogadores do CRB fizeram. Mas também não quero sentenciar que Marco Felipe é um frangueiro inútil e que é um péssimo pegador de pênalti, porque a realidade não diz isso. A gente não pode esquecer da nossa classificação ano passado na Copa do Brasil contra o Santos, em que ele foi decisivo, e a gente não pode esquecer também a classificação esse ano contra o Caxias na Copa do Brasil, em que ele foi decisivo. Mas hoje, realmente, ele teve a noite ruim. Também acho que não é momento de demonizar com o Alexandre, que não fez um bom jogo, mais uma vez sucumbiu à marcação. É um jogador que, quando bem marcado, realmente ele tem muita dificuldade, acaba se anulando no jogo, e precisa rever isso, junto com o treinador, precisa criar estratégia para quando a marcação apertar nele, ele sair desse enrosco, né, e não deixar o futebol dele morrer assim. E voltar a dizer aqui o que eu disse no começo da live. É um resultado péssimo, é um resultado broxante, é um resultado especialmente decepcionante, porque grande parte da torcida, não por soberba, mas por coerência do que esse time vinha apresentando, sequer cogitou a possibilidade de sair eliminado hoje da Fonte Nova. Então, o time decepcionou a torcida. Em condições normais de temperatura e pressão, Bahia e CRB, já era para a gente ter muita confiança. Mas, associado a isso, vem essa fase espetacular do time. Então, o sentimento do torcedor estava turbinado. Então, a derrota que dói muito mais. E a gente precisa expressar essa dor. Os jogadores e a comissão técnica precisam sentir essa dor e serem cobrados por isso. É um vexame sim, ser eliminado em casa pelo CRB, que é um time da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponto. Um time que jogou muito, um time que se superou. É totalmente diferente o contexto das eliminações, da eliminação, melhor dizendo, no Bahia, no Campeonato Baiano contra o Vitória, para hoje. Porque ali o Bahia foi indolente, o Bahia foi permissivo, o Bahia foi bundar molisco, o Bahia praticamente não jogou na reta final daquele jogo de ida.
onde o Bahia permitiu um dos maiores vexames da sua história, aquela virada inacreditável, inaceitável, e que eu não vou engolir, entregou o Campeonato Baiano de Bombejada. Hoje foi diferente, porque o time não jogou da forma que nós estamos acostumados. Fez o segundo tempo, especialmente, muito abaixo. Não teve aquela profusão de criatividade, profusão de oportunidades. Foi um time que jogou abaixo do que pode. Mas não faltou luta, não faltou concentração, não faltou entrega, não faltou seriedade. O Bahia não foi eliminado porque jogou de salto alto. O Bahia não foi eliminado porque desprezou o adversário. Esse tipo de discurso é uma falácia, não condiz com a realidade. O Bahia foi eliminado porque foi incompetente durante os 90 minutos e nas penalidades, especialmente com o seu goleiro. Então, não vamos misturar as coisas. Então, para concluir, os caras têm que sentir essa dor, têm que sentir a nossa indignação. O Bahia não pode ser um time que normaliza a derrota, que relativiza a derrota, que usa boa fase em outros campeonatos para querer minimizar o impacto negativo de uma derrota e de uma eliminação nesse cenário. Por favor, torcedor, não repita isso. Não repita isso. Ah, é bom que vai sobrar mais tempo para a Copa do Brasil e Campeonato do Brasil. Uma ova. Temos time para continuar bem no Brasileiro, bem na Copa do Brasil e para ser campeão da Copa do Nordeste. Então é uma frustração que quem está gerindo o Bahia precisa saber que o torcedor sente. E que precisa trabalhar dobrado para que esse tipo de frustração não se repita no que vem. Ou então ele sai das competições. Não disputa as competições. Se é para relativizar, para achar normal a derrota, não disputa o Baiano, não disputa a Copa do Nordeste do ano que vem. E vamos focar só na Série A e na Copa do Brasil. Entrou com essa camisa, com tanto investimento, com jogadores principais para disputar título, é preciso fazer por onde? E hoje o Bahia não fez. Agora, dito tudo isso, também é importante salientar que não podemos perder a sintonia com o time, porque o time tem feito por onde para continuar merecendo o seu apoio, a sua confiança e a sua ambição. Então vamos lamber as feridas dessa derrota. Ela vai continuar aberta e doendo por um tempo. E time grande é assim. Time grande não perde e acha que está tudo certo. Time grande tem que fazer reflexões acerca disso. Não é terra arrasada. O torcedor não pode quebrar o pacto com o time, mas ele tem o direito e a obrigação de se indignar e de cobrar para que noites como essa não se repitam, porque não é normal, em nenhuma hipótese, ser eliminado por um time de Série B diante de tanta qualidade, diante de tanto investimento e principalmente diante de tanta gente tomando chuva na Fonte Nova. Senta o dedo no like, ativa a notificação, inscreva-se, Ivan Marques está por aqui.